Bom, vou fazer esse exercício aí do Enem e vou deixar um para vocês treinarem a ideia de distância de 2 pontos, como que cai no Enem, tá? Então, Enem 2013, é o exercício 2 daquela lista preparatória. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Esta transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Todo mundo já passou por isso aí, né? Mudar tal antena e etc. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa tecnologia. Buscando levar esse benefício a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessa cidade. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Lembrando lá o filósofo René Descartes, né? Penso, logo existo. Por isso o nome cartesiano. E o plano cartesiano, só para lembrar, é o que tem a coordenada de x e y, né? Cada ponto tem a coordenada de x e y. Aí está aí a representação, né, das antenas e a localização, como se fosse mais ou menos um GPS, tá? Bom, aí continuando aqui, né, a torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção desta torre corresponde ao ponto de coordenada em talas alternativas, tá? Parece difícil, né, tudo mais, mas é um exercício bem tranquilo, bem fácil de fazer, tá? Tanto esse quanto o outro que eu vou deixar para vocês fazerem, que é o número 3, né? É bem tranquilo. Então vamos primeiro aqui, ó, eu vou só pegar o desenho, coloquei lá o que significa a palavra equidistante. Aqui tem que ter a mesma distância, ou seja, em relação aos 3 pontos, a gente tem que achar um lugar que tenha a mesma distância, tá? Igual, mesma distância. A gente vai usar aqueles quadradinhos ali como referência para ajudar na contagem. Então, como que a gente começa o exercício? Calcular dos 3 assim de cara é um pouquinho difícil, né? Ali para localizar e tal. Mas o que que a gente consegue? Ó, pelo ponto A e B é tranquilo de fazer, né? A distância. O A tá 30 e 20, o B 70 e 20. Então o que que acontece? Ó, qualquer ponto nessa linha aqui, ó, certo? Que está no meio, ele fica numa distância igual, equidistante, tanto para A quanto para B. Então o que que nós vamos fazer para ajudar aí? Nós vamos passar uma linha que é chamada de mediatriz, tá? O que que é a linha mediatriz? Nós vamos falar em outros exercícios também envolvendo isso daí. Ela vai ser uma linha que vai passar no ponto médio, tá vendo? No ponto médio, no meio ali, tá? E ela forma um ângulo de 90 graus, que é comum falar perpendicular, tá? Perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. 90 graus em relação ao eixo de X aqui, tá vendo? Então forma um canto lá. Então qualquer ponto que tiver nesta linha, ela tá a mesma distância em relação ao ponto A e B. Então, por exemplo, se eu marcar um ponto aqui, ó, por exemplo, do lado do C, se eu for contar os quadrados para cá, ó, 1, 2, 3, tá? Então tem distância de 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. Meu tortinho assim, só para poder ver. Então, essa linha aqui, ela representa a medianiza, e qualquer ponto que eu marcar em relação a A e B, ela vai ter a mesma distância, certo? Então, o que que significa? Olhando as alternativas, a gente vai olhar as alternativas que tem o 50 como marcação para o eixo de X, tá? Porque qualquer ponto que eu marcar aqui, ele está a mesma distância em relação ao A e B. Então o que que a gente, olhando as alternativas, sobram quantas ali? Sobram só 2, né? Porque a A, B e a C, ela tem marcações diferentes para o ponto, para a coordenada de X. Então, sai fora essas daí, não é? Aí o que nós vamos ver? Vai sobrar só 2 para a gente poder analisar, como chama geometria analítica, né? Por isso que a gente está analisando aí. Então aí a primeira opção seria 50 e 20. 50 e 20 seria aqui, ó. Se a gente olhar em relação a A e B,
a gente vai perceber que está a mesma distância. Tem 2 quadrados para cá, 2 quadrados para lá, porque está em cima dessa mediatriz. Só que em relação a C, ó, 1, 2, 3, né? Então não está a mesma distância. Então não serve a alternativa D. A única que é a correta seria a alternativa E, tá vendo? Ó? Que seria 50 e 30. Então se a gente olhar, já tem um desenho aqui com setas, né? Essa localização eu tenho 2 quadrados para lá, 2 quadrados para lá, 2 quadrados para lá. Ou seja, a localização dessa antena aí, para ficar a mesma distância, seria nessa coordenada, 50 e 30, certo? Não é um exercício tão difícil, né? Você vê que não precisa fazer nem muita conta, é só analisar, por isso que chama geometria analítica, né? Bom, então aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui, que é o do Enem de 2016, que é a mesma coisa, tá? Então ela usa alguns termos, a reta paralela, perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus e tal, né? Aí ele tem uma representação aqui de como se fosse um GPS, e aí eu vou até marcar aqui, por exemplo, se eu fosse marcar um ponto, para vocês não se enrolarem na hora de marcar, porque ele vai pedir para marcar as localizações de algumas coisas. É só um exemplo, tá? Esse ponto aqui, aonde que ele tá? Ele tá na rua E, tá vendo? Na rua E e na rua 2, certo? Só para ver aí direitinho, para não marcar errado, tá? E aí o que ele vai pedir aqui, ó? Ele vai falar lá, a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância, equidistante, tá vendo? Do percurso até o local do trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, tá vendo? Então você tem que marcar, voltar lá naquele mapinha e fazer a marcação das coordenadas, e tem que achar os pontos equidistantes. Aí tem lá as alternativas, tá? Então lembrando, você vai achar 2 pontos alinhados, né, no mapa, marcar a mediatriz, e aí você testa as alternativas que você acha correto, tá bom? Então por hoje é isso aí, por hoje é só. Faz os exercícios, qualquer dúvida pode mandar lá no WhatsApp e a gente vai tentando ajudar, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã.